Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este vídeo, que ele está, sim, em formato de live, porque eu estou gravando ao vivo, mas esta é uma gravação, eu não estou ao vivo aqui no YouTube agora, tá bem? É porque essa semana eu estou participando de um evento nessa quarta, quinta e sexta, e eu não sabia se ia dar tempo de sair do evento, se ele ia terminar antes, para eu conseguir chegar aqui a tempo, né? O evento é virtual, mas eu acho que ele vai passar das 6 horas da tarde. Então, para não correr o risco da gente ficar sem o nosso vídeo tradicional, eu estou gravando antes, né, com uma certa antecedência aqui essa semana para postar para vocês. Como a gente tinha bastante dúvida coletada, acredito que vai dar tudo certo, tá bom? Você pode postar suas dúvidas aqui, que se eu tiver aqui no chat ao vivo, porque eu consegui sair do evento, eu respondo vocês, se não, a gente vai capturar essas dúvidas para eu responder nos próximos plantões nos próximos plantões não, nas próximas lives de quinta-feira, que é o nosso conhecido Chá com a Thaís, onde eu respondo perguntas sobre organização e produtividade, tá bom? Desculpa, eu tô meio atrapalhada aqui, é o primeiro vídeo do dia que eu tô gravando, ainda tô meio me acostumando com a coisa toda. Então, eu já tô com a minha tela aberta aqui, já vou começar respondendo as dúvidas de vocês. Nós temos 1 hora, farei o melhor que eu puder nesse tempo, e bora lá então. A gente tem bastante coisa coletada, então vou me esforçar ao máximo para responder todas. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui foi coletada pela Malu, não, pela Carol, no YouTube. A Larissa perguntou: Thaís, como você pesquisa na internet o material a ser utilizado na sua pesquisa de doutorado? Nossa, essa pergunta aqui ela é complexa. Deixa eu tentar responder da maneira mais simples possível, talvez. São várias fontes de pesquisa, né? Então, assim, eu tenho uma visão que pode ser que com o tempo eu mude, mas para mim, a pesquisa mais importante de onde eu pesquiso, né, é o propósito da pesquisa em si. Então, eu vou colocar isso, o propósito da pesquisa em si. Então, se eu estiver pesquisando, por exemplo, para escrever um artigo, e na escrita do artigo, muitas vezes eu vou escrevendo livremente, e aí eu coloco uma coisa que eu sei que tem uma fonte, mas eu não vou parar a escrita do artigo para ir pegar essa fonte agora. Então eu escrevo e coloco o comentário, né, inserir fonte. Às vezes é um dado da Organização Mundial do Trabalho, algum dado sobre estatísticas do home office na pandemia e coisas do tipo, e aí eu tenho que, revisando o texto, pesquisar esses dados. Então, quando for uma coisa muito pontual assim, eu simplesmente vou no Google, digito o dado que eu quero, coloco na parte de notícias e procuro essa notícia que traz essa pesquisa. Primeira coisa que eu faço. Outra coisa, quando eu quero pesquisar artigos acadêmicos, eu vou no Google Acadêmico para procurar artigos. Então, eu acho que é a maneira mais simples que eu faço hoje em dia, se eu quero pesquisar sobre algum tema específico, para ver se já foi publicado algum artigo, etc, etc. É assim que eu faço. Então deixa eu colocar aqui, Google Acadêmico. Outra coisa que eu faço também é sempre pedir indicação na internet. Então, tanto no Twitter, quanto professora orientadora, amigos, colegas, enfim, né? Então, peço indicação para essas pessoas, se eu acreditar que elas possam me ajudar. O que mais que eu faço, assim? Isso na internet, né? Porque, no final das contas, o que eu gosto muito de fazer também é revisar a bibliografia dos livros que eu tenho sobre aquele tema. Então, muitas vezes, eu estou escrevendo algum artigo ou montando uma apresentação que tem uma série de referências a um determinado autor, então é interessante eu dar uma olhada no livro ali do autor mesmo para ver outras referências dele no referencial teórico, né, na parte de biografia, para ver se tem outras pessoas, né, que falam sobre isso. E muitas vezes, se o autor ainda for vivo, é provável que ele tenha um blog, um site, ou ele tenha vídeos no YouTube, então eu também pesquiso nesse sentido, né? Então, deixa eu ver. Então é assim que eu pesquiso, mas realmente depende muito do propósito da pesquisa em si. Para o mesmo artigo, por exemplo, eu posso ter diferentes tipos de pesquisa que eu faço.
sobre material, mas é assim que eu faço, tá bom, Larissa? Espero ter te ajudado. Vamos para a próxima. Dicas adicionais para lidar com a procrastinação. Carolina. Eu dei, no outro chá com a Thaís, eu dei 4 dicas para lidar com a procrastinação. Né? Em primeiro lugar, ter um propósito claro com relação ao que você tem que fazer, ter a clareza do próximo passo, né, destrinchar melhor, depois delegar se você sentir que você não é a pessoa mais apropriada a fazer, e 4, técnica Pomodoro, que é você atrelar um tempo ali de 25 minutos e trabalhar focado naquela atividade. E a Carolina ainda quer mais alguma dica. Mais importante do que quantidade é você fazer pelo menos uma dessas 4, porque certamente eu tenho absolutamente certeza que implementando essas 4 você vai lidar com a sua procrastinação. É muito difícil quando a gente trabalha com produtividade ficar só dando dicas, porque as dicas não geram consistência. E o que gera um comportamento saudável em termos de produtividade pessoal é a consistência. Em primeiro lugar, então, tentar se conhecer e entender de onde está vindo essa procrastinação. Se tem alguma dica adicional, seria essa. Para você ver, porque às vezes você está procrastinando, não é nem por causa da tarefa em si, ou por uma incompetência que talvez você pense que você tenha, mas porque você tá, sei lá, com depressão, ou talvez porque você tá com deficiência em vitamina D, e daí tá mais desanimada. Podem ser tantas coisas, tá? Então, primeiro investigar e olhar para dentro por que você procrastina. Se você estiver bem de saúde, isso não for uma questão aí realmente relevante nesse momento, porque você está bem, é só analisar realmente essas 4 técnicas aqui, com a mais absoluta certeza vão acabar com a procrastinação, só que tem que colocar em prática, tá? Não tem uma quinta dica. São 4 dicas que já funcionam muito bem, Carolina. Então, implementa e depois você me conta como foi. Muitas dicas, muitas perguntas de procrastinação, né? Deixa eu aproveitar para já ir respondendo essas, então. Deixa eu ver. Da Jaqueline. Meu celular é o principal meio da minha procrastinação. Qual dica daria para evitar isso? Gente, eu sou muito pragmática com essas coisas. É tipo assim, eu acordo todos os dias de manhã, eu dou um chute na parede, daí o meu dedinho fica doendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de dar chute na parede. Eu sou uma pessoa intolerante à lactose. E daí, mas todo dia eu quero comer queijo e tomar leite com Toddy no café da manhã. Não rola, né? Então, é muito mais simples do que a gente acha que é. Se você está vendo que o celular é o principal meio da sua procrastinação, o que você acha que você precisa fazer, Jaque? Larga o celular, vai fazer outras coisas. Desinstala aplicativos que você acredita que te engatilham ficar mexendo no celular o tempo todo. Simples assim. Tenha outras atividades para fazer que não envolvam o celular. Não é para ser complicado, é para ser o mais simples possível. Vamos lá. A Ana Paula de Moraes perguntou: Thais, você acredita que a procrastinação mais hard é um escape de alguma coisa que possa estar causando incômodo, sofrimento, ou ela é justamente a causa do sofrimento? Gente, olha só, primeiro, o que seria a procrastinação mais hard? Né? O que seria a procrastinação mais hard? Se uma pessoa, por exemplo, que está num estado de depressão profunda, e essa pessoa não consegue nem levantar da cama, ela não está procrastinando sair da cama. Isso é um insulto. A pessoa está mal, ela precisa se cuidar, ela precisa, né, focar em ficar bem, e não em ficar se culpando, achando que ela está procrastinando. Tá? Então, para responder essa pergunta aqui, eu não sou uma especialista em psicologia para poder responder. Eu recomendo buscar um especialista em psicologia para poder trazer essas respostas, tá? Eu sou uma pessoa que, através da minha transformação pessoal, estudo pessoal, capacitação e lidando com outras pessoas, mais de 3 mil alunos só no último ano, eu sei como ensinar vocês a terem uma rotina mais tranquila através da organização. Mas saber se a procrastinação é a causa do sofrimento, eu não tenho competência para responder isso. Eu falo sem vergonha nenhuma. Eu não sou a melhor pessoa, não sou essa profissional. Então é muito importante que a gente saiba buscar as pessoas que vão dar as respostas mais apropriadas para as nossas perguntas. Porque imagina que eu falo aqui, com certeza, quem procrastina
isso é a causa do sofrimento, a pessoa pode ficar com depressão. Quem sou eu para falar uma coisa dessas? Depois eu pego uma pessoa que realmente está com um problema, ouve um negócio desse e sabe-se lá o que essa pessoa pode fazer. Então eu tenho bastante responsabilidade com o que eu falo na internet, e é muito importante que a cada um de nós caiba também esse senso de o que calha perguntar para essas pessoas que trabalham com internet. Qual que é a especialização dela, o que eu conheço dela, o que eu posso perguntar? Porque não é minha competência responder isso, tá bom? Então, essa é a minha resposta, Ana Paula. Mas obrigada pela pergunta, me deu a oportunidade de esclarecer esse ponto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre procrastinação, que daí eu já pego todas de uma vez. Otimizar. Tá, então vamos lá. Deixa eu responder então essas perguntas que são pontuais, assim, e aí fica mais fácil. Então vamos lá. A André trouxe essa pergunta para cá. Oi, Thaís, da Patrícia. Vi no curso Jornada Pop que você fez certificação de personal organizer na OZ. Queria saber se você recomenda. Seu conteúdo é sensacional, acompanho sempre, obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. Então, recomendo, acho que a OZ é a instituição aí mais famosa do Brasil com relação a essa certificação. Recomendo sim, que foi o que eu fiz. Mas hoje em dia também existem outros cursos de outros profissionais, né, que eu não posso indicar porque eu não fiz, mas existem vários outros. Então, eu recomendo sim o curso que eu fiz na OZ. Eu acho que ele dá um bom respaldo para você trabalhar com organização, porque trabalhar como personal organizer não é só gostar de organização. Eu diria que isso, assim, é o princípio, né? Mas o que é realmente ensinado é como você se cria como empresária, estrutura sua empresa, aprende sobre vendas, precificação, técnicas, né, de divulgação do seu trabalho, estruturação do negócio como um todo. Isso eu aprendi lá, eu acho bem bacana, recomendo sim, viu, Patrícia? Aí tem essa pergunta aqui, qual é o meu perfil no Scooby? O Anderson perguntou, qual é o seu perfil de leitura no Scooby? É público? Gostaria de seguir? Sim, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você, viu, Anderson? Eu tenho o perfil lá. Se você procurar por Thaís Godinho, provavelmente você vai me achar junto com outras Thaíses Godinhos, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que seja mais pontual, assim. Deixa eu responder perguntas de outros métodos, né, para ficar mais... Olha, então vamos lá, Ayurveda. Oi, Thais, bom dia. Li no seu blog um artigo que você comenta sobre náusea. Esse ano passei por 2 cirurgias no nariz para amenizar a sinusite. Você consegue me indicar onde eu consigo esse tratamento do náusea? Aqui, mais um bom exemplo, né, de como a gente tem que procurar os profissionais apropriados para fazer perguntas, gente. Náusea, no Ayurveda, são várias práticas, né, que tem, assim, relacionadas à limpeza do nariz. Eu tenho sinusite, então me fez muito bem. São 2 orientações. Uma é a oleação das narinas, que eu faço pela manhã, com óleo específico, né, de gergelim, prensado a frio, etc, etc. E nos dias que eu estou me sentindo mais carregada, eu uso uma ferramenta chamada Lota, vou escrever aqui embaixo, que é de cerâmica, que serve para jogar assim no nariz e limpar por dentro, né? Tudo isso eu só fiz sob recomendação médica. Então, o mais importante é realmente buscar uma recomendação médica. Se o seu médico não conhecer esse tratamento, eu recomendo então que você busque um terapeuta ayurvédico na sua região ou que atenda online para poder te orientar melhor. Não é indicado para todo mundo. E não é nem só uma prática do Ayurveda em si, é mais uma prática do yoga, mas que no Ayurveda entende-se que em alguns casos pode ser importante. Tá? Então, foi uma recomendação médica específica para mim, que não é para fazer o tempo inteiro. Então, vale a pena você procurar um profissional que vai te ajudar realmente com responsabilidade, conhecendo o seu quadro melhor, para te ajudar, tá bom? Método Fly. Thais, as chances de você ler são poucas, mas estou tentando iniciar no método Fly e queria compartilhar as coisas com quem me segue, pois algumas pessoas
não conhecem o fato de compartilhar dá mais motivação para fazer. Me encontro perdido entre trabalho, casa e estudos. Espero de verdade conseguir seguir o método e ele me ajudar. Vou postar artes com os conteúdos que encontrei no seu blog, pois achei muito difícil encontrar artes relacionadas ao método e com boa qualidade. Mas estou sempre pondo a fonte, tá? Muito obrigada pelo conteúdo maravilhoso. Olha só esse exemplo de comentário, né? Não tem o nome da pessoa aqui para eu falar diretamente com ela, mas assim, gente, o método Fly Lady, ele é uma marca registrada, né? Então tem direitos autorais que incidem sobre a marca, e quem tem a propriedade intelectual da marca, das imagens, de logo, etc., é a moça lá dos Estados Unidos, junto com as sócias dela, que são detentoras do canal Fly Lady. Então, o que eu recomendo é que você entre lá no site flylady.net, entre em contato com elas, ou use as imagens do site e dê o crédito ao site, não a mim, eu não sou detentora de nada. Então, quando eu comecei o blog, eu era apaixonada pelo método Fly Lady, até hoje eu gosto muito, mas eu não implemento tudo exatamente igual como no começo eu fazia. Mas quando eu fazia lá atrás, era compartilhando e sempre dando os créditos para a Fly Lady. Então, não é para dar os créditos para mim, tá bom? É para dar os créditos para quem criou essa metodologia. Então, isso é muito importante. E né, sempre respeitando também os direitos autorais de quem criou o conteúdo. Vamos lá, deixa eu ver. Mais alguma coisa? Contexto de contexto me parece coisa de GTD. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Ixi, ficou meio... Deixa eu abrir inteiro aqui. Elísia perguntou, Thaís, depois que eu aprendi contigo sobre o conceito de contextos, ficou muito mais prático e resolutivo o meu dia. Mas eu ainda me atrapalho um pouco quando preciso extrair contextos de contextos. Exemplo, momentos no computador relativo a leituras para o trabalho, para estudo da pós. Nesse momento é que me atrapalho. Dicas? Então, gente, olha só, né? Aqui a gente vê um pouquinho da mistura das coisas como um todo. Porque, por exemplo, quem fala de contextos como, por exemplo, no computador, é o David Allen com o método GTD, né? E existem muitos contextos, não só no computador. Então, o que está me parecendo aqui, Elísia, é que, por exemplo, quando você está fazendo leituras para o trabalho, isso já é um contexto diferente por si só, tá? Estudos da pós é um contexto por si só, e por aí vai. Se você quiser ter um contexto que seja no computador, a recomendação é que você coloque lá coisas que não sejam específicas, como esses outros que muito provavelmente você tem para leituras do trabalho e para estudo da pós, porque você pode ver que, na verdade, o que varia aqui não é a ferramenta, o computador, e sim o seu estado mental. Então, a minha dica é em que estado mental eu estou fazendo cada uma dessas atividades para entender quais são os diferentes contextos que eu tenho que ter relacionado a elas. Então, trabalhando no home office, leituras do trabalho, organizando e-mails, entendeu? Você tem que refletir melhor porque isso aqui está com mais cara de contexto do que simplesmente no computador. Beleza? Deixa eu dar um golinho aqui no meu café. Como é de manhã aqui para mim, eu tô tomando café. Vamos lá. Tem mais alguma coisa que talvez seja de outro método? Revisão semanal. Tiffany. Mas na parte de garantir que um projeto tem uma próxima ação, se ele não tiver ação definida, eu coloco na lista de próximas ações, definir próximas ações do projeto, eu realmente perco muito tempo na revisão semanal com isso. Você sabe, Tiffany, que o último encontro do Clube do Livro do GTD foi justamente sobre isso, então eu recomendo fortemente que você assista. É o encontro 21, tá? Caso você procure aqui no canal. Vamos lá, né? Quando você não tem uma próxima ação definida, tem algumas sugestões. Primeiro, planejar melhor o projeto, tá? Que é aplicar o modelo de planejamento natural que o David recomenda lá no capítulo 3 do livro. Quando você fala em definir próximas ações do projeto, definir é uma coisa, listar é outras. Então, se você identificar que o que você precisa fazer é planejar o projeto ou listar próximas ações do projeto, isso por si só pode ser uma próxima ação, porque vai levar mais de 2 minutos, então você não vai fazer na hora. Agora, se por outro lado, você já está executando isso, né, tentando definir as próximas ações, definir não é uma próxima ação física e visível, porque definir, né, não é um verbo
de ação física e visível. A definição acontece quando você faz algumas coisas, como, por exemplo, pesquisar na web mais informações, conversar com pessoas para buscar mais informações, aí você consegue decidir ou definir. Então, precisa ter um pouquinho mais de clareza com relação a isso, mas eu recomendo fortemente assistir essa live que a gente fez sobre o capítulo 10 do livro, que é como tocar os projetos com eficiência ou algo nesse sentido, que foi a live 21 do nosso Clube do Livro. Certamente vai te ajudar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma atividade que me pareça ser de outro método. Me parece que agora dá para a gente voltar para cá, para as perguntas do MVO mesmo. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Agora acho que eu vou na ordem, né? Para ir pegando pela quem postou primeiro. A Vânia perguntou: oi, Thais, tudo bem? Sobre empreendedorismo e Instagram. Já ouvi gente falando que tem que postar todo dia, fazer 3 stories por dia, gravar vídeo, além de todas as outras tarefas de empreendedor. Você concorda com essas regras que eu vi sobre o Instagram? Existe uma maneira menos corrida, menos ansiogênica de se lidar com o Instagram e empreender? Olha, vamos lá. Eu acho que lidar de maneira menos ansiogênica, como você colocou, é uma decisão e um princípio que você pode colocar para fazer esse trabalho. Eu, hoje, como que eu faço? Um dia da semana, eu reservo ali um tempinho para basicamente criar todas as imagens da semana e já agendar. Né? Geralmente no final de semana eu faço isso domingo à tarde, eu levo, sei lá, 1 hora, 40 minutos para fazer isso. Né? Porque eu também já tenho muito conteúdo criado. E aí no dia a dia eu vou só atualizando os stories e fazendo imagens sob demanda caso apareça alguma novidade, alguma coisa que eu queira compartilhar. Então, não é porque você está postando várias vezes que você está online ali postando várias vezes. Tem ferramentas que te ajudam a agendar. Para o Instagram tem o estúdio de criação do Facebook, mas eu não uso esse, eu uso uma ferramenta chamada MLabs, porque me permite ter outros recursos e permissões de acesso para a equipe e tudo mais, tá? Agora, então eu faço e agendo. Então, essa necessidade que tem que postar todo dia, fazer 3 stories por dia. Eu acho que 3 stories por dia, sinceramente, não engaja em muita coisa, porque os stories contam uma história. É para isso que tem esse nome. Então, eu sempre vejo ali, eu costumo fazer de 10 a 20 stories por dia, assim, em média, porque eu vou compartilhando a minha rotina. Então, veja que tem que estar alinhado com a sua marca. Né, tem um conceito que eu gosto muito, que é o lance do primal branding, né, que é você identificar assim o que mais tem de primitivo com relação à identificação que as pessoas têm com relação à sua marca e tentar trazer isso o tempo todo. Como um dos valores mais importantes do Vida Organizada é a coerência, então para mim faz sentido compartilhar minha rotina para mostrar para vocês como a minha rotina é tranquila, porque de que adianta eu pregar uma rotina tranquila sendo que eu nem mostro a minha rotina? Então, a minha narrativa nos stories é essa, de mostrar a minha rotina, você tem que descobrir a sua, e aí disso talvez saiam muito mais do que 10 stories, por exemplo, porque você consegue descobrir o que é melhor para você, para o seu negócio, que vai ajudar mais as pessoas que te acompanham. E eu achei interessante que você colocou, além de todas as outras tarefas de um empreendedor. Perceba que criar conteúdo para a internet, seja para divulgar o seu trabalho, seja porque você quer se construir como uma autoridade no digital, faz parte da sua tarefa, seu rol de tarefas como empreendedora. Não é uma coisa à parte. Isso é o maior erro que as pessoas que estão empreendendo hoje em dia cometem, achar que é uma coisa à parte. Não é, faz parte do seu dia a dia. Você aprende, mais do que criar conteúdo, a documentar a sua rotina, porque isso vai ser uma forma mais fácil de você divulgar o que você está fazendo. Se você passar a documentar o que você faz na sua rotina, e isso, assim, independente do nível de exposição, tem gente que gosta de tirar foto acordando, sabe? Eu não tiro. Meu marido acordando, meu filho acordando, eu não vou tirar foto assim, para preservar a intimidade deles. Eu vou compartilhando coisas ao longo do dia que eu considero interessantes, assim, para a minha audiência, mas que também respeitem a nossa privacidade. Você também vai achar.
um bom ponto aí de alinhamento, com certeza, para você. Mas se ao longo do dia você for compartilhando as coisas, você vai fazer rapidinho 10 stories ao longo do dia, porque é muito rápido. Você pega um ponto para explicar e abrir uma caixinha de perguntas para a galera, já dá uns 5, 6 stories direto, né? Então, daí se eu concordo com essas regras, não são regras, são boas práticas, especialmente para quem está começando. Se você está começando a divulgar seu trabalho na internet, ou se você está começando a se criar como uma autoridade no seu nicho para trabalhar no digital, não é simplesmente, não é uma regra. Você tem que criar conteúdo de valor para as pessoas te acompanharem, você tem que ser vista, você tem que criar esse conteúdo para as pessoas verem em você uma pessoa que elas podem confiar, que elas se identificam. Se você não criar esse conteúdo, se o seu Instagram for simplesmente uma vitrine dos produtos que você vende ou das coisas que você faz, isso não gera identificação nenhuma, porque as redes são sociais, as pessoas gostam de se conectar com outras pessoas. Então, não são regras, é que quando a gente está começando, a gente tem que postar mais para esse conteúdo chegar mais nas pessoas, senão ele não chega. A não ser, é claro, que você tenha milhares ou milhões de reais para investir em tráfego pago para distribuir o seu conteúdo para as pessoas que ainda não te conhecem. Como eu acredito que esse não seja o caso, então a produção de conteúdo te ajuda a escalar mais a entrega dos seus diversos conteúdos para outras pessoas no Instagram, tá? E daí, se existe uma maneira menos corrida, sim, coloque como princípio ter uma rotina tranquila, que você sempre vai encontrar as melhores maneiras de fazer qualquer coisa no seu trabalho, na sua vida, no Instagram, em qualquer área de atuação que não vai te sobrecarregar, tá bem? É isso. Ana Clara Moura. E como saber o que é tralha e o que não é tralha? Por favor, responde esta, Thaís. Fico na dúvida se aquilo vai ser útil ou não. Ana Clara, querida, tem decisões que a gente não pode delegar para ninguém. E se eu virar para você e falar assim, tralha são seus livros, e você é uma pessoa apaixonada por livros, você vai acatar a minha resposta, tá? Então, não sou eu que tenho que dizer, é você. Quando eu falo que tralha é aquilo que não faz mais sentido na sua vida, parte de uma avaliação pessoal. Inclusive, você pode elaborar perguntas. A gente tem várias perguntas que são usadas para destralhar e você encontra no blog um arquivo imenso, tem vários vídeos e tutoriais passo a passo aqui no YouTube. Se você quiser, digita Thaís Godinho destralhar, vai aparecer muito vídeo. A gente já fez aula, live, bastante material aqui sobre destralhar, tá? A questão da utilidade, né? Eu uso, né? Usei no último ano, é um dos critérios. É que nem na questão do emagrecimento. Você quer emagrecer e aí você só se pesa. Você não confere essas medidas, você não vê o ganho de massa magra, a perda de gordura corporal, que são outros parâmetros. Então, você pensar em, será, eu uso isso, eu usei no último ano, é como só se pesar quando você quer emagrecer. É um dos parâmetros, tá? Então, claro que você pensar, isso aqui é uma coisa que eu uso ou que eu usei no último ano, pode ser um bom parâmetro, porque você avalia se aquilo faz sentido na sua vida ou não. Só que nesse momento que a gente está vivendo faz sentido, porque, por exemplo, no último ano eu não usei minhas malas de viagem. Por quê? Por conta da pandemia, né? Então, assim, isso não quer dizer que não seja algo que eu queira manter. Eu quero manter, porque eu ainda acho que será útil, né, em algum momento, e eu uso para guardar coisas aqui enquanto eu não estou usando para viajar, tá? Então, esse primeiro critério é um dos critérios, não é o principal. Tem outro critério, que é o critério da Marie Kondo, né, para quem não conhece, a nossa querida personal organizer japonesa, que é autora de livros como A Mágica da Arrumação, etc., que ela fala, esse objeto traz alegria, te deixa feliz, você gosta dele? É que tem esse ponto também, né? Então, você pode olhar para uma coisa que não tem a menor utilidade, mas aquilo te faz feliz. É um objeto decorativo, é um papelzinho com um recadinho que o seu pai deixou antes de morrer para você. Não tem utilidade. Isso não tem utilidade. Você vai jogar fora? Não vai, né? Então, você tem que saber manter. Então, assim, são vários critérios que você tem que usar. Então, por exemplo, tá quebrado e não dá para consertar?
por exemplo, tenho em duplicidade, tipo, 2 cortadores de unha, precisa ter os dois, sabe? Essa roupa não veste bem em mim, etc. Então, assim, quem vai definir o que é tralha é só você, não é uma coisa que você pode delegar para outras pessoas. O que eu te ensino é você a criar esses parâmetros, tá? Que só você pode criar, e você pode criar parâmetros diferentes para coisas diferentes. Por exemplo, se for pegar livros, eu gosto de livros, eu uso muitos livros porque eu sou pesquisadora. Eu trabalho com produção de conteúdo e eu gosto dos livros. Então, se eu for destralhar os livros, eu não vou usar esse critério de uso, se eu já li, se eu li no último ano, se eu pretendo ler nos próximos 6 meses, porque não é isso que conversa comigo. São outras questões. Esses livros representam o estilo de vida que eu tenho no momento, que estou construindo para mim? São livros de consulta que eu preciso manter? São livros de ficção que eu tenho certeza que em algum momento na vida eu vou ler com toda certeza? Então, são outros parâmetros, mas são parâmetros pessoais. Você tem que buscar parâmetros pessoais para que você possa, então, decidir se cada coisa na sua casa é tralha ou não. A gente não pode delegar esse tipo de decisão, porque esse tipo de decisão é puro autoconhecimento. Isso que significa personalizar o processo pessoal de organização. Vamos lá. Patrícia perguntou: o que fazer com os imprevistos que desorganizam a agenda? Remanejar para outro dia? Essa pergunta é muito simplista, mas eu não vou dar a resposta simplista. Eu vou dar a resposta mais completa possível para você, Patrícia. Porque assim, não é que desorganiza a agenda e nem que você vai remanejar para outro dia, né? Não é, depende de cada um dos imprevistos. Então, a primeira coisa é: o que é desorganizar a agenda? Porque, em primeiro lugar, se você planejou uma agenda, por exemplo, planejou a sua semana, deixando a agenda cheia a semana inteira, e todo mundo sabe que em algum grau a gente tem algum tipo de imprevisto todos os dias, a sua agenda já está desorganizada antes da semana começar. Então não vai ser o imprevisto que vai desorganizar a agenda, foi você que não organizou. Porque se você sabe que você vai ter imprevistos, claro que a gente não sabe que imprevisto nem quando, aí já seria demais, mas a gente sabe que imprevistos podem acontecer. Então, se a gente já sabe que imprevistos podem acontecer, e mesmo assim eu planejo a minha semana com um montão de compromissos sem deixar espaço para os imprevistos, a minha agenda, a minha semana está começando com a agenda desorganizada por si só. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Os imprevistos não desorganizam a agenda. Quem desorganiza a agenda é você, ao não perceber que os imprevistos vão fazer parte da sua rotina tanto quanto o que está já pré-planejado na sua agenda. Logo, você precisa entender, dada a natureza do seu trabalho, quanto do dia, em média, você precisa alocar para esses imprevistos. É claro que é muito difícil de prever, por isso que é uma média. Então, pode ser que em um dia você não tenha nenhum imprevisto e em outro dia você tenha o dia inteiro de imprevistos. Tenta tirar uma média. Se, para começar, você pode querer dividir 50% a 50%. Então, eu consigo planejar só meio período do meu dia de trabalho, a outra metade do dia eu vou deixar livre para imprevistos. E aí você vai testando. Se você tiver imprevistos, ótimo, não vai desorganizar a sua agenda, porque você já previu. Se não tiver imprevistos, você aproveita aquele tempo supostamente livre para fazer outras coisas que estejam na sua lista de afazeres, porque abriu-se um espaço ali que você não precisou usar para os imprevistos. Então, e se, por exemplo, aparece um imprevisto, né, remanejar para outro dia? Não necessariamente. Quando surge um imprevisto, ele vai ser uma emergência, uma urgência ou não urgência, certo? Então, você vai lidar com cada um dos imprevistos e vai se perguntar: eu tenho que parar o que eu estou fazendo para atender esse imprevisto, porque ele é uma emergência? Então, você marca, por isso que é importante você sempre ter um caderninho com você marca onde você parou na atividade que você estava fazendo ali, no seu momento, tá? No dia, você marca, vai atender a emergência e depois volta. E aí, no seu bloquinho vai estar escrito onde você parou, e aí você continua de onde você parou. Se você está lá trabalhando, acontece um imprevisto, é uma coisa até urgente, mas você não precisa parar o que você está fazendo para atender aquilo, você pode fazer logo depois, anota qual é essa urgência, continua trabalhando naquilo que você estava trabalhando, e depois você atende a urgência ali que chegou.
Ou então pode chegar algo que a pessoa chega desesperada, né, como um imprevisto mesmo para você, só que você avaliando de acordo com as suas prioridades para o dia, você percebe, isso não é uma coisa que eu tenho que fazer hoje, ou talvez seja até uma questão que eu possa delegar para outra pessoa. Mesmo assim, você anota, e aí quando você for processar essa informação, você vê se você vai fazer outro dia, se é amanhã, se é hoje, se você vai delegar para outra pessoa, você comunica quem te demandou essa atividade aqui, né, que você está chamando de imprevisto, tá bom? Então você tem que analisar caso a caso, não existe uma resposta padrão, assim, para todos os imprevistos, depende muito, tá? Mas o que vai certamente fazer diferença é, você não sabe quantos imprevistos vão surgir e o volume de cada um deles, você só sabe que eles podem surgir, então essa é a única coisa que você pode contar. Logo, se essa é a única coisa com a qual você pode contar, como que você pode trazer isso para a sua realidade, deixando livre a sua agenda para abrigar os supostos imprevistos? Porque isso é o que vai fazer com que a sua agenda não seja desorganizada e não os imprevistos em si, porque eles sempre podem acontecer, tá bom? Elisa, Thaís, e como fazer quando destralhar já é o maior obstáculo? Não sei qual foi o contexto em que essa moça fez essa pergunta, né? Em que vídeo que foi. Mas assim, primeiro que destralhar eu não vejo como um obstáculo. Aí eu queria propor esse novo ponto de vista para você, Elisa. Porque o destralhar, ele é uma avaliação que você faz diariamente de todos os aspectos da sua vida. Você pode, claro, começar pela casa, pelo espaço físico, porque é mais fácil de a gente poder avaliar uma coisa que a gente pega na mão do que sentimentos ou projetos, por exemplo. Então, eu recomendo que você comece com objetos assim físicos, né? Para você manter na sua vida aquilo que faz sentido para você. Então, na real, você está abrindo espaço para aquilo que faz sentido para você. Então, o que você tem que fazer é olhar para dentro e se perguntar por que que eu penso que tirar da minha vida coisas que não me fazem bem ou que não me atendem mais, eu não estou usando, não me servem, não me trazem alegria, etc., é um obstáculo. Então, essa é uma questão aí para ser respondida, mais uma vez, pela psicologia e não pela questão da organização. Você tem que olhar para dentro e entender por que, que você vê o destralhar como obstáculo. É não saber por onde começar, é não saber o que fazer com os pertences que você separar porque você não quer mais. Qual que seria esse obstáculo em si? Então, é olhar para dentro e identificar esse obstáculo. Identificando esse obstáculo, basta você definir uma ação para ele. Então, eu não sei o que fazer com os objetos que eu separei. Lá no blog, por exemplo, tem tutorial do que fazer com os objetos que você vai destralhar, desde vender até reaproveitar, reciclar, fazer artesanato, tem tantas opções. Então, uma vez que você saiba qual é esse obstáculo, você coloca um nome nele. Colocando um nome nele, você consegue já entender o que você precisa pesquisar para saber o que fazer. Tá? Agora, se você vê o destralhar como um obstáculo, talvez você tenha questões interiores que precisem de uma investigação maior, que não é com a organização exatamente que você vai ver, e sim com um trabalho legal aí, feito com um psicoterapeuta. Beleza? A Mari perguntou, por quanto tempo a gente consegue subsistir no modo do mínimo viável diário? Viver nesse modo não exclui viver de um jeito satisfatório e feliz? Então, gente, vamos lá. Primeiro, que o seu mínimo viável diário não inclui você ser feliz, por quê? Então, a gente já começa dessa premissa, né? O mínimo viável diário tem que conter coisas como essa. Para mim, por exemplo, dormir bem está no meu mínimo viável diário. Me alimentar, todas as coisas de autocuidado estão no meu mínimo viável diário. Justamente porque ele é uma premissa para mim, né? Daí é a maneira como a gente encara as nossas coisas também, né? Quem disse que o mínimo viável diário, só porque tem a palavra mínimo, está se referindo a algum tipo de escassez? Porque não é. O seu mínimo viável diário pode ter só coisas legais e felizes, porque são as coisas que você prioriza no seu dia,
O meu mínimo viável diário tem passar tempo com o meu filho, conversar com o meu marido, brincar com os cachorros, porque é o mínimo viável diário para mim. São coisas que, independente do que acontecer, eu vou fazer, porque são importantes. Então, é mais uma questão de o que você coloca como conteúdo nessa lista do que problema da lista em si. É tipo você comer uma comida que te deu intoxicação alimentar e você joga o prato fora, sabe? Assim, não tem muito sentido isso. O problema foi a comida que você ingeriu e não o prato. Então, tem que saber só distinguir, porque essa distinção é importante. E aí, por quanto tempo a gente consegue subsistir? Gente, é uma visão muito negativa do mínimo viável diário. Subsistir no mínimo viável. O mínimo viável diário, ele tem que ser realmente composto pelo que é o essencial aí para você, tá bom? E agora, suponhamos que só seja coisa chata, tipo, responder e-mails do trabalho, lavar a louça. Não que eu ache essas coisas chatas, estou dando um exemplo, né, de tentando imaginar o que seriam coisas chatas do ponto de vista aqui que a Mari está colocando. Por quanto tempo a gente consegue subsistir nesse. Isso é uma pergunta utópica, não tem como a gente saber. Porque, muito provavelmente, se você está subsistindo no mínimo viável diário, é porque tem outras coisas acontecendo que são importantes. Talvez você esteja passando por uma doença, fazendo um tratamento internada no hospital, ou talvez você esteja muito focada numa promoção no trabalho, e daí nas outras frentes você tem que fazer o mínimo, ou talvez tenha acabado de nascer um filho, e você tem que dar total atenção para ele, e o restante entra no mínimo. Então, isso seria subsistir? Você ter as suas prioridades acontecendo na sua vida de modo que o resto você tem que colocar em mínimo viável é subsistir? Eu acho que é mais uma questão de ponto de vista aqui, realmente, Mari, do que uma questão com o método, com essa técnica dentro do método Vida Organizada. Beleza? Vamos lá. Boa noite, Thaís. Acabei de te conhecer através de uma live do Érico, onde você está. Amei a live, me senti à vontade mesmo sem te conhecer direito ainda, pois comecei a te seguir agora e só sei o que contou lá. Às vezes me sinto totalmente desorientada, eu deito para dormir e parece que meus olhos, mesmo fechados, ficam indo para lá e para cá em velocidade. Minha mente parece estar acelerada, onde nem consigo saber o que se passa por ela. Me dá um cansaço, tipo uma falta de ar. Por favor, você conhece algum método para que eu consiga o centro? Não sei se a pergunta é correta, mas gostaria de saber se pode me indicar algo. Abraço e você é um exemplo. Obrigada por mandar essa mensagem. Muita gente chegou no Instagram depois da minha entrevista com o Érico. Eu achei muito curioso, assim. Estava com receio de fazer a entrevista, mas segui meu coração e deu tudo certo. Então, obrigada. Seja bem-vinda. E aí que eu vou te falar, né? Esse mundo que a gente vive hoje, tem o nome dela? Não tem. Esse mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo acelerado, é um mundo que traz uma sobrecarga de informações, um excesso de coisas de modo geral. E esse estilo de vida que a gente vive, tão pautado na luz elétrica, em tudo, né? A gente fica com o celular na nossa cara, às vezes carregando o celular na tomada e mexendo no celular de noite antes de dormir, trabalhando até mais tarde, vendo TV até mais tarde, tudo isso deixa a nossa mente mais agitada. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de te recomendar é diminuir os estímulos de noite, dentro do possível para você, tá? Não sei se você trabalha de noite ou coisa do tipo, mas tentar diminuir os estímulos à noite para sua mente não ficar tão agitada antes de dormir. Então, estabelecer uma hora para parar de mexer no celular, estabelecer uma hora para parar de mexer no computador, estabelecer uma hora para parar de ver TV, isso tudo já vai te ajudar. E daí você faz atividades offline. Que tipo de atividades? Eu faço coisas tipo dobrar as roupas e guardar no guarda-roupa, sabe? Atividades offline mesmo. Não necessariamente ler um livro, que também gosto, mas às vezes também me agita pra caramba. Mas coisas que você não precisa estar conectada para fazer. Que daí já vão tranquilizar a sua mente. Isso seria uma primeira coisa que é de imediato. Agora eu fiquei um pouco preocupada com o que você falou, que quando você deita, dá um cansaço, tipo uma falta de ar. Isso pode ser uma crise de ansiedade, tá? Não sou médica para diagnosticar, mas eu sugiro que você procure sim um médico, um psiquiatra, para poder diagnosticar, porque pode ser. E não se sinta mal por isso em nenhum momento, porque durante a pandemia isso tem acontecido muito,
tenho cada vez mais recebido mais relatos, assim, de pessoas que acompanham esse trabalho, relatando casos parecidos, por isso até que eu tenho essa certa propriedade, talvez, de te indicar esse caminho, porque pode ser, para você se cuidar, tá bom? Fica bem, seja bem-vinda, espero ter te ajudado, então, que você me pediu indicações, então te dei, tá? É uma questão realmente difícil, essa da pandemia, com ansiedade e tudo, né, gente? Vamos tentar ficar bem na medida do possível. Vou ler aqui para vocês, está bem pequenininho, né? Ficando bela, eu consigo deixar tudo limpo e organizado se eu não sair de casa. Porque o dia que eu tenho que pagar conta de luz e outras coisas, a casa parece que passou um furacão. E também tenho o problema de déficit de atenção. Eu gostaria muito de saber como fazer. Olha, querida, ficando bela, né? Que é o seu usuário aqui no YouTube. Vou te dar algumas questões, tá? Primeiro, a diminuição de expectativas. Eu sei que isso é um pouco difícil, porque, como você falou, eu consigo deixar tudo limpo e organizado se eu não sair de casa. Já me mostra que talvez você seja um pouco perfeccionista com a casa e você seja muito focada, assim, na limpeza dela e tudo mais. O que seria alinhar expectativas? É você entender que, além de você, muito provavelmente outras pessoas moram com você, né? Porque se você sai, quando você volta a casa, tá um furacão, muito provavelmente você tem outras pessoas que moram com você. Então, ter essa expectativa de que a casa não vai ficar limpa e arrumada 100% do tempo se você tem pessoas interagindo com a casa o tempo todo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que sempre vale a conversa, de modo que se dividam as atividades, as tarefas da casa, porque talvez você também esteja sobrecarregada com isso. Em terceiro lugar, né, diminuir ainda mais as expectativas. Será que você precisa ter a casa 100% limpa o tempo todo? Ah, Thaís, eu gosto. Tá, mas a que custo? Se você tá bem com isso, do tipo, eu gosto de limpar, a minha cunhada, ela ama limpar a casa, é o hobby dela, assim. Ela ama limpar a casa. Mas será que, a partir do momento que você sai de casa e quando você volta tá um furacão e isso te incomoda, será que tá te fazendo bem? Porque se você gosta de limpar a casa, você concorda que toda vez que alguém bagunça é diversão para você? Então não seria um motivo de preocupação? Então tem que investigar isso um pouco melhor, tá? E aí você comentou também sobre déficit de atenção. Não sei se você porque eu não tenho mais detalhes sobre você, mas valeria a pena você buscar então um profissional, um psicoterapeuta, algo nesse sentido, alguém nesse sentido, para você ter um diagnóstico realmente de déficit de atenção, porque se você realmente for diagnosticada, você vai receber um tratamento específico para isso que já vai te ajudar, tá? Não é nenhuma dica de organização assim que vai te ajudar nesse sentido, tá? Aí é claro, levando em conta tudo isso que eu falei, existem várias práticas de organização que você pode colocar em prática para você melhorar, né? Então, o próprio planejamento semanal, que a gente teve uma aula recentemente aqui no canal, se você digitar Thaís Godinho, planejamento semanal, você encontra facilmente essa aula, que já vai te ajudar bastante a entender, o dia que eu vou sair de casa, então talvez eu possa fazer faxina no dia seguinte, porque no dia que eu saio, eu sei que quando eu voltar vai estar um furacão, pelo menos eu não tenho retrabalho. Então, o planejamento semanal já vai te ajudar melhor a lidar com tudo isso que está acontecendo e também a ter mais foco na sua semana, tá? Mas são várias questões, como eu falei para você, e eu agradeço pela sua pergunta, espero ter te ajudado, tá? Chegamos nas perguntas de junho, estou muito feliz, gente. Então, vamos lá. Como podemos nos organizar para o Imposto de Renda 2022? Thaís, boa tarde. Aproveitando o tema de imposto de renda, cujo prazo acaba de encerrar em 2021, como podemos nos organizar para o IR 2022? Ele entra como um projeto ou como uma checklist? Criamos uma pasta de suporte para armazenar os comprovantes ao longo do ano? Obrigada por tanto. Acho que é Mariana, né? Mariana, tudo isso que você falou é válido. Eu não colocaria como um projeto, porque não é uma coisa que está necessariamente em andamento. Eu gosto de colocar um lembrete na minha agenda quando vira o ano, para eu organizar o material todo para o imposto de renda. Assim, eu tenho que puxar extrato, questão de investimentos, pedir certificado lá de quitação de débitos, né, de contas ao longo do ano e tal. Então, quando vira o ano, eu já tenho esse lembrete recorrente na minha agenda, que repete todo ano, lá em janeiro, para eu ir tomando essas providências.
né? Como a declaração começa em março, eu gosto já de no primeiro dia já estar com tudo pronto e mandar para minha contadora, porque eu faço com contadora, porque é um pouco complexo, assim, quando lida com investimentos, etc., né? Já mando para ela já fazer a declaração. Se você vai criar uma pasta para ao longo do ano ir colocando as coisas, ok. Isso vale tanto para o físico quanto para o digital, né? Eu acho que no digital é melhor, porque você pode, inclusive, compartilhar com um contador, se for o caso, esse material. Então, ao longo do ano, você pode ir pegando os documentos que você sabe que são levados em consideração no imposto de renda e ir colocando dentro dessa pasta, tá? E a checklist também pode ser útil para você listar tudo o que precisa ser coletado ao longo do ano com relação ao imposto de renda. Então, todas essas perguntas que você fez, você está no caminho certo. É esse raciocínio mesmo. Vamos lá. A Lordelo perguntou no Instagram: como explorar novas possibilidades, caminhos de conhecimento para quem se sente sem propósito aos 50, já tendo trilhado uma vida profissional? Nossa, que pergunta legal, hein? Bora lá. Você sabe, querida Lordelo, que eu tô aqui na casa dos 40, né? Tô chegando aos 40, vou completar 40 anos em setembro, e você tá aí na casa dos 50. O que eu vejo? Eu vejo que a sua geração, né, foi porque a minha já está um pouco já conformada com esse novo estilo de vida, que é um estilo de vida que, vou voltar, desculpa, na sua geração e nas gerações anteriores, né, o pessoal de 50, de 60, de 70, viveu uma certa linearidade com relação à carreira. Então, você crescia, você sabia que você tinha que fazer faculdade e com a profissão que você se formaria, você iria até o fim da sua vida, por exemplo. Então, se você entrasse numa empresa, o bom era ficar lá na empresa para sempre e por aí vai, e se aposentar na empresa, né? Isso era o ideal, assim, ou passar num concurso público, ou tentar uma carreira mais tradicional para você ter uma certa estabilidade na vida e tudo mais. Hoje, o que a gente está vivendo justamente não existe mais essa mesma linearidade. Né? Todas as coisas estão muito mais fluidas. Né? Existe um sociólogo chamado Bauman que escreveu uma série de livros em um conceito que ele chama de modernidade líquida, né? Que ele fala que justamente as coisas são muito mais fluidas e elas se desfazem muito mais fácil. Ao mesmo tempo que isso parece ruim, também é bom no sentido de que a qualquer momento da vida a gente pode recomeçar, a gente pode fazer coisas novas. Então, nesse seu momento de vida, eu acho que você é jovem, com 50 anos você ainda é muito jovem, se você parar para pensar no melhor dos cenários, você está na metade da sua vida, né? Então ainda tem muita coisa pela frente. É pensar como que eu gostaria de viver o restante da minha vida. Quais são as coisas que eu gosto de fazer? Porque, de repente, a partir dessa investigação que você faz, você consegue entender que caminhos que você vai. E claro, essa investigação pode levar um certo tempo, mas ela é muito gostosa. Então, eu começaria assim, listando as coisas que você gosta e que você não gosta na sua rotina, para entender o que você quer manter, o que você quer tirar. Não sei o que você faz profissionalmente, se você está empregada no momento, né? Qual que é a sua atuação. Mas eu repensaria tudo isso, né, para você ir cada vez mais trazendo para sua vida os elementos que você gosta. Isso pode ter a ver com hobbies, pode ter a ver com uma nova graduação, um curso, quem sabe, tá? Mas assim, nunca é tarde para fazer nada e busca coisas que você gosta. É isso, porque no final das contas, né, foi como você falou, já tendo trilhado uma vida profissional. Tem tanta coisa ainda legal para você aproveitar, então aproveite. Simplesmente isso, aproveite a vida. Deixa eu ver aqui que horas são. Temos mais 7 minutinhos, então bora lá. A Agape perguntou: como equilibrar uma rotina caótica? Exemplo: trabalho em uma empresa, tenho meu próprio negócio, relacionamento, família, medicações, faço faculdade em outra cidade. Como organizar tudo isso sem tempo? Agape, a sua história é a minha e a de todas nós aqui. Então, seja muito bem-vinda, sinta-se abraçada
E vamos lá, vamos conversar sobre as melhores maneiras de fazer tudo isso que você está colocando, tá? Então, olha só. Em primeiro lugar, para de chamar sua rotina de caótica, porque a sua rotina é resultado das escolhas que você fez. Então, seu próprio negócio, você falou que trabalha em uma empresa, então, se você trabalha em uma empresa e tem o seu próprio negócio, isso é o reflexo de uma escolha que você fez. Né? Por que você fez essa escolha? Em perspectiva, o que você espera que aconteça em curto, médio e longo prazo na sua vida profissional, por exemplo? Tá? Isso é uma coisa. Tá? Depois, porque se você perceber que uma dessas coisas é temporária, por exemplo, eu estou trabalhando na empresa enquanto o negócio próprio não deslancha. Você sabe que é temporário, então você consegue pensar num espaço de 1, 2, 3 anos, que você vai dar um gás ali maior, trabalhando talvez fora do horário, tal, para você conseguir fazer o seu negócio decolar, mas que depois você vai colher os frutos disso, né? Então você consegue ter um pouco mais de perspectiva. Depois, relacionamento. Eu não sei o que é caótico no seu relacionamento para poder te dar uma orientação aqui, né? Mas ele também é reflexo das suas escolhas, não é? Assim como a família. Você colocou família, não sei se você tem filho, mais de um filho, vários filhos, se você cuida de adultos, idosos, tá? Mas, mais uma vez, tudo isso reflete as suas escolhas. Medicações, também não entendi qual é a relação, porque as medicações geralmente a gente toma para melhorar problemas que a gente tem. Então, por que isso está caótico para você? Então, tem que ter uma investigação nisso. E você falou, faço faculdade em outra cidade. Como que você tem um trabalho em uma empresa, o seu negócio próprio e faz faculdade em outra cidade? Com certeza você não tem tempo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, se você não olhar para tudo isso e não souber que você precisa priorizar, e priorizar é você, não é falar sim para tudo, é falar não para muitas coisas. Então, não é possível organizar tralha. O segredo aqui é você olhar para sua rotina hoje, entender que você não vai dar conta de tudo, que se você não colocar um limite, o seu corpo vai te colocar e você vai cair aí, vai ter um burnout ou coisas do tipo. Falo isso com o máximo de responsabilidade possível aqui, isso pode acontecer, tá? Então, antes de você chegar nesse ponto que é muito ruim, coloca você esse limite antes. Não é fácil, não é fácil, mas provavelmente você vai ter que abrir mão de alguma coisa, pelo menos temporariamente. Veja aí o custo-benefício de todas essas coisas para você entender. Às vezes você não precisa, por exemplo, trancar a faculdade, nem sair da empresa, nem desistir do negócio próprio, mas talvez diminuir as expectativas que você está colocando de resultados em cada um deles. Então, talvez o trabalho que você tem na empresa, você vai fazer menos atividades, no seu negócio próprio, talvez você tenha que dar uma enxugada no que você está fazendo nesse momento, tendo essa perspectiva de que você não está conseguindo dar conta de tudo, tá? Enfim, é uma reflexão que você precisa fazer urgentemente, antes que o seu corpo ou o seu cérebro faça por você, que deve ser muito pior. Então, para tudo isso, Agape, continue seguindo a gente por aqui. As dicas são justamente para ajudar quem está nessa situação de sobrecarga como você. Eu já vivi isso que você está vivendo, já trabalhei pegando o ônibus fretado de São Paulo para o interior, mais de 4 horas por dia, e fazendo pós-graduação com um filho pequeno, com o trabalho, com um segundo trabalho também nas horas extras. Então, eu sei como é. E eu sei também que o mundo não vai colocar limite para a gente que tem que colocar. Então tem que ter uma certa perspectiva. Na época, o que eu fiz foi entender que enquanto eu estava indo e voltando lá de fretado, eu aproveitava, de manhã eu descansava, no final da tarde eu pensava eu estudava para pós-graduação, eu fazia algumas atividades desse meu segundo trabalho, que eu gostaria de fazer essa transição de carreira depois. Era o mínimo que eu conseguia fazer naqueles dias. Então você tem que buscar isso também. Não dá para você, imagina, você pega um dia inteiro que você ficou dedicada ao seu trabalho e aí você ainda tem o segundo tempo do expediente com família, um monte de coisa acontecendo e ainda estuda. É muito difícil. Então você tem que ou destralhar dentro disso que você já tem aí de atividades na sua vida para priorizar aquilo que você consegue fazer dentro, então, dessa perspectiva de que algumas coisas vão terminar, outras não, algumas delas vão aumentar o volume que você vai dedicar de tempo, a faculdade uma hora termina e por aí vai. Beleza?
pensa bem aí, porque é a sua vida, tá bom? Boa sorte. Pessoal, o que é que está acontecendo? Eu vou responder só mais uma, porque começou uma obra aqui do lado do meu vizinho, eu acho que vai ficar um barulho muito, muito alto. Aí depois eu respondo as outras, tá? Então eu vou responder essa última e daí a gente já encerra. Vamos lá. A Agape também falou, como manter uma rotina... Olha, a Agape, eu estou preocupada com você, Agape. Como manter uma rotina quando se tem algum quadro transtorno de ansiedade, por exemplo, TDAH, TAG, TOC, como lidar com as distrações e com a culpa? Beijos, adoro seu conteúdo. Agape, querida, se cuida, se cuida. Eu tenho TAG diagnosticada somente quando eu já era adulta, o que dificultou bastante a minha adolescência e meu início da vida adulta, mas é diagnosticada, medicamentada, tratada e acompanhada. E então eu sei que justamente por eu ter essa condição, eu não sou vítima dessa condição, eu estou tratando essa condição para que eu fique bem e consiga fazer tudo que eu tenho que fazer. Só que para eu ficar bem, inclusive com a TAG, eu preciso colocar limites para mim na minha rotina. Eu sei que eu preciso descansar mais, eu sei que eu sou uma pessoa que não pode tomar café à noite, eu sei que eu sou uma pessoa que não pode ficar tendo estímulos visuais de celular, etc., computador à noite, porque eu vou ter a mente agitada e vou dormir mal, posso ter crise de ansiedade. Então, você sabendo que você tem isso, você tem que reduzir, não adianta querer, tem que ter uma mudança na rotina, e essa mudança começa por você. Qual que é a maior prioridade de todas? Você pode falar, meu filho, minha empresa. Não, a maior prioridade é você ficar bem, porque se você não ficar bem, nada desse restante vai acontecer. Seu filho não vai ficar bem, a sua empresa não vai andar, então você tem que focar em ficar bem. Por favor, Agape, depois me dê notícias, que eu fiquei preocupada aqui com todo esse quadro, tá? É muito importante que você olhe para dentro, coloque oxigênio primeiro em você aí, para você conseguir cuidar de todo mundo, tá? Um beijo para você e um beijo para todos vocês que participaram aqui desse Chá com a Thaís. Espero que essas dúvidas tenham sido úteis para vocês também. Eu vou encerrar agora e aí a gente conversa na semana que vem, tá bom, gente? Muito obrigada, então, e até o próximo vídeo. Tchau!